3. Lab 3. Lab 3. A Lab 3. Pra mim tá bom pra você? Tá bom. Vamos começar. Alto. Tá super Poder alto. abaixar um pouquinho mais? Eu acho que agora tá no limite. Vamos Mas que isso vai zerar. Não, não tá baixando. Nossa, tá bem alto. Não? Agora foi. Agora foi. Que honra. É bom pra você, melhorou? É. O som, a altura? 10 segundos, bom programa a todos. Tamo junto. Estamos no ar, estamos começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21 horas, 5 minutos, trazendo para você o programa que fala de criatividade, marketing, inspiração e comunicação com muito bom humor e informação que você entende. Eu sou Karen Novas, te acompanho até às 10h30 da noite por aqui, junto com meus queridos companheiros de bancada e dois convidados especialíssimos. Ouso a dizer que talvez seja um dos mais caprichados que a gente teve aqui nos últimos tempos. Olha, fazia muito tempo que eu queria trazer essa pessoa aqui. Tô emocionado aqui, de verdade. Cara. Todo mundo tá. Olha, hoje a gente... Tá todo mundo hoje o negócio vai ser emocionado. bom. Pense em alguém que tem história pra contar. Vamos ver até onde a gente consegue guiá-lo nesse... Hoje o programa precisava ter mais horas de... Não, 10 no horas de ar. programa. Vamos fazer uma maratona Rock Reclame aqui. Lembrando que você pode participar com a gente lá no facebook.com/programa Reclame, em vídeo, ao vivo, mandar sua pergunta também no Facebook da Kiss. Então, se você tiver a sua pergunta, a sua curiosidade sobre os nossos convidados e sobre o universo da criatividade, manda lá pra gente que, na medida do possível, você participa conosco do seu Rock Reclame. Semana bem agitada, pra quem gosta de futebol, teve um monte de novidade, Palmeiras de técnico novo, Mano Menezes no lugar do Felipão, caíram de um monte de coisa. Ainda bem que o nosso diretor-geral, Roger Garcia, tá viajando, tá no Guarujá, não vai Deve sofrer estar aqui ouvindo, com a gente. deve estar ouvindo, gente. Quem sabe, quem sabe. Natália Rodrigues, muito boa noite. Muito boa noite. Que programa incrível hoje, meu Deus do céu. Olha, acho que pela primeira vez nessa bancada você não é a pessoa mais linda que tem. Tô longe de ser linda hoje aqui. Temos novidades, temos muitas coisas interessantes. É ou não é? Emerson Souza, muito boa noite. Boa noite, é isso aí. Só tem galã aqui hoje, tá Quase, cheio de... quase. É. E eu discordo, eu acho que a Nath sim é a pessoa mais Boa, bonita da boa. bancada, mas tudo bem. Mas a gente vai falar de... Vamos falar de música, vamos falar de tecnologia, inovação, vamos falar de cartoon, vamos falar de desenho, vamos falar de... Palmeiras você já falou, né? Acho que não precisa falar mais, né? Acho que não precisa, né? Acho que tem aquele negócio do Mundial também, que parece que não tem, né? Esse assunto tá caindo um pouquinho. Deixa pra lá. Vamos falar de mudança aí na fachada das lojas do McDonald's, que surtiu bastante efeito. É verdade. Uma aqui do lado, inclusive, da Paulista. Vamos falar de uma parceria entre as agências e o Ministério do Trabalho para deixar a composição nas agências um pouco mais equalizada, que eu acho que é importante. Bem interessante. Vamos falar de mudança aí na Globo também, na liberação dos seus jornalistas. Vamos falar de muita coisa. Tem coisa, hein, meu? Uma hora e Tem meia coisa você vai dar pra tempo? caramba. Vamos tentar. E diz que os dois entrevistados vão fazer um dueto no final. Será, cara? Não sei. Tem uma pessoa que podia ter trazido violão, mas é que ela tá com uma barriga um pouco grande, não sei se cabe Mas aqui dá na história. sim. Rodrigo Branco, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui mais uma noite com a gente. Muito boa noite, Karen. Boa noite a todos. Eu quero dizer que eu compartilho da sua emoção, sou bastante fã do
convidado em questão. Demais, demais, cara. Não conheço ninguém que não seja. Inclusive, assim, a gente quando traz um convidado diferente aqui, a gente vai atrás dos podres das pessoas, né? Você descobre, esse aí, putz, fez isso, não sei o quê. Esse cara, a única coisa que o pessoal falava assim, ele é incrível, ele é um gentleman, ele é sensacional. Mas eu descobri uma coisa engraçada que ele vai ter que contar pra gente. Boa. Até que enfim, olha lá, já corou o nosso convidado. A gente sempre começa com rock and roll aqui na Kiss FM para iniciar o Rock Reclame, sempre com alguma conexão com os nossos convidados, as músicas que a gente traz, geralmente infames, hoje não é diferente. A gente trouxe para abrir aqui, que já está ouvindo de fundo, Echo and the Bunnymen, com Lips Like Sugar. Tem uma conexão bem interessante com um dos nossos convidados, que já veio aqui, já é figurinha carimbada no Rock Reclame. E para começar e coroar, a gente vai com clássicos. Ele tem uma conexão muito forte com essa banda que acho que a maioria de vocês conhece, e inclusive tem uma versão muito interessante em português desses 4 garotos de Liverpool. Então vamos começar com Beatles, Obladi, Obladai, e a gente já volta com o Rock Reclame. Muito bem, senhores. Vocês que estão ligados com a gente aí no Facebook já sabem que estamos com ninguém menos que Rony Von. Uma salva de palmas para Rony Von. Pelo amor de Deus, olha, para quem está ouvindo a gente, amigo é suspeito. Então vocês têm que dar um desconto de 99% nessa suspeição toda, porque... Então seu Facebook tá lotado, porque todo mundo que eu falei com você é amigo. Você tem 200 milhões de amigos, então. Ai, que coisa boa. Obrigado pelo convite. E tem o Eco do lado. É uma pessoa legal. É como ele Mas nem se compara, não fala mal de ninguém, né? Pessoa ótima. O pessoal já tentou chamar ele de Ego Moliterno pelo lado universitário, mas ainda não colou. Ainda não colou. Agora, essa história de vocês dizerem que não tem ninguém mais lindo do que a Natália, eu vou... É que depende... Eu sei que há quem não gosta, mas é difícil, viu? Todos nós aqui gostamos. Eu vou falar que até quem não gosta acaba Quem não gosta significa, Rony? Significa! Falar que a Natália não é a pessoa mais bonita da bancada significa que... Eu fico ouvindo isso aqui, eu odeio isso aqui, gente. Por que vocês me dão pra pôr isso na orelha? Eu acho que tá falando, eu não tô escutando. Calma. Me confunde esse negócio. Isso aí que você tá ouvindo, você não tá gostando, é a sua voz. Não é uma música, não sou eu não. Ó, uma galera já entrou aqui pra participar enquanto a gente tá tocando a primeira música. A gente já volta pro rádio e começa a conversa. Mas ó, Sônia Coqueiro, que tá sempre com a gente aqui. Jéssica Lavrini Panazolo, vulgo minha esposa. Paula Cortinoves com a gente. Antônio Carlos Acioli sempre com a gente. A Cibele Kusakawa disse que, nossa, que meu pai amava você e a Jovem Guarda. Embora não tenha feito parte da Jovem Guarda. Mas a gente vai falar sobre mas isso. todo mundo acha que fez, né? É porque tem muita gente que relaciona a época com a Jovem Guarda, não necessariamente o movimento, os integrantes. Né? Então acho que existe muito dessa confusão e vamos aproveitar para... Acho que quase todo mundo Vitor Corradini também aqui, um abraço já deve achar que você fez parte disso, né? Fiz não, gostava muito não. Eu ia um pouco avesso ao contrário. Não, a linha era outra. Muito bem. 30 segundinhos a gente começa a história. Quem mais tá aí? Tem mais alguém aí? Isabel Gonçalves. Sou Vicente também tá falando que é super fã aqui. Ó, Fabiano Rosa de Madrid, acompanhando o programa pelo Facebook. Fabiano Grande Rosa, abraço. grande Fabiano Rosa. O Sidney Pinto tá na área. Opa! Queria deixar isso claro. Jairo Soares entrou aqui também. Jairão. O Rubem Moreira falou, Rony Von, deu um grito com 3 pontos de exclamações. Acho que ele tá feliz. Amigo também, não vai. Família toda, só a família que tá online. Vamos lá, vamos começar essa Jogar a história. vinhetinha, tá? Boa. Rock Reclame de volta depois de Obladi Obladá, Beatles, sempre Beatles. Vamos finalmente começar esse programa incrível, especial. Eu falei incrível, achei que era o Luciano Huck que estava aqui. Loucura. Vamos lá, Natália Rodrigues, o primeiro convidado, por favor. Uau, que honra! Ele é um dos maiores comunicadores do Brasil. Ele é cantor, botânico, aviador, publicitário, apresentador de TV. Ele começou a fazer sucesso nos anos 60 e conquistou o país com diversos talentos. Senhoras e senhores, com vocês, Rony Von!
Quem diria, A one senhora? and only. Eu não conquistei nem a mim. Amor, você conquistou muita gente. Conquistou. Opa, você não Coitado. Minha mãe deve estar se tremendo lá agora, ouvindo Como é o nome você. dela? Janete. Janete, um beijo. Meu. Ah, ela vai morrer do coração. Tombou agora. Se espirrar, saúde. Né? Ao lado de Rony Von, esse ícone, esse outro ícone também Esse do muso. nosso mercado, quem está com Muso ele? é bom. Ele é uma, ele é Todo uma das mundo é principais músico. referências do Brasil em criatividade na comunicação, passou pelas maiores agências do país e em 2017 ele migrou para o universo das consultorias, onde hoje comanda a criação da Accenture Interactive para a América Latina. Ele também é cartunista, ele desenha pra caramba a vida inteira, ele também faz Ilustrador. coleção, ele dança, faz sapateado muito bem, vai Quanta sapatear coisa. hoje aqui. Tererê. É, tererê, tem um tererê lindo. Esse ícone Quem? atende pelo nome de Eco Moliterno. É o pai do ano, hein? Pois é, O pai do ano, isso aí. Ele tá na bordinha ali de ser o Tá pai. quase, tá. Se eu sair correndo daqui, já sabe Vai, qual é o vai, motivo. se tiver muita emoção, por favor, Rolivon, não deixe nossa plateia tão emocionada, porque podemos ter um nascimento. A gente tá preparado para fazer esse parto aqui, ao vivo. Ao no vivo, Facebook. na Já rádio. temos uma Ó, padideira ali. então vou tentar me adiantar. Eu fui piloto da Força Aérea, eu fui cadete aviador. Nós temos um curso lá de paramedicina. Você tem que ser paramédico. Você tá apto, Eu já fiz então. 2 partos. Você De repente, já. As crianças estão vivas? Estão Por vivas curiosidade. e tem o meu nome. Olha As mães deram o meu nome. Olha só. Nossa. Lá no Alto Xingu, Jacareacanga, lá no Você conhecia na as mães ou Amazônia. Não. Isso, Só pra ter uma- nós íamos para lá levando suprimento técnico, médicos, medicamento, aquela coisa, né? E aconteceu. A primeira vez eu tremia como vara verde. E aquelas caboclinhas lá, né, ribeirinhas, já tinha um monte de filho, quer dizer, fácil. Você tinha o quê? 18 anos, 19 Eu anos? tinha 19, 18 para 19. E foi muito. O primeiro foi muito difícil. Depois, o segundo já foi mais. Já virou parteiro. Pode incluir então nos seus títulos como parteiro. Muito bem. Aliás, a gente olhando o currículo, a gente tenta fazer uma pesquisa extensa aqui, Rony. Primeiro é interessante, Ronifon, né? É a pronúncia correta. Acho que tem gente que deve ouvir falar Ronifon e o cara, quem é Ronifon? Tá errado. Ronifon, não, é Ronifon pela Eu quero que pela fale, pronúncia. eu quero que fale. Fale, né? Fale mal, Falei fale errado, bem, mas fale fale de bem. mim. Pode falar até o cara da Jovem Guarda, tudo bem. Antigamente eu me surgia. Quem Jovem Guarda, nunca fiz parte, não adiantou. Eu estou há 53 anos falando, não fiz parte da Jovem Guarda, não adianta. Daqui a pouco você tá dando autógrafo com o Erasmo, tá tudo As pessoas devem bem. dar um olhar e falar, mentira, você fez sim. Sabe o que é? Esse é um país rotulador. Sim. Você não pode ser plural, você não pode ser multifacetado, você é uma coisa só. Você é cantor, você é isso, é tudo assim compartimentado. Né? Então, um país rotulador não adianta. Quando você institui que o cara é da Jovem Guarda, acabou. Eu surgi naquela época, mas tinha meu programa, que era uma linha bastante diferente da Mas Jovem que Guarda. rivalizava de horário e tudo mais, inclusive com a Jovem Guarda, né? Na verdade, eu fui contratado pela Record porque eu ia estrear um programa na TV Excelsior, que era, não era bola da vez, e exatamente no horário do Jovem Guarda. E o Paulinho Machado de Carvalho me convenceu que eu deveria ir para a Record. E eu fui. Só que a história era para me anular. Mas só que deu certo. Botaram um programa lá no sábado. Esqueceram que tinha um talento ali. Não, no meio da esse história. talento. Mas foi difícil. Porque a primeira coisa que aconteceu no meu programa é a seguinte: eu não tinha cast. Não tinha nada. Não tinha ninguém para apresentar. Era você e você. Mas eu tinha um grupo de 3 amigos. E Você tinha um assistente ali, promissora também, não tinha? tinha. Assistente era a Soninha. É Sônia Braga, só isso. Uma Né? tal de Sônia Braga. Era a minha Vai, vai, Soninha. vai. Que prometia. Eu tinha um assistente de palco, né? E eu. Só que eu tinha uma amiga querida, minha amiga amada até hoje, que era a Ritinha. E eu precisava ter um cast. Não tinha. E foi uma dificuldade para eu apresentar a Rita, o Arnaldo e o Serginho, porque eles não queriam, achavam aquilo muito estranho. Aí, ó, tô vendo ali, ó. Coisa mais linda do mundo, né? Pois é, cara. Eu estava lendo um livro. Rodrigo Branco com a camisa dos Mutantes aqui, que Pois tem é. alguma conexão, eu acho, Toda. com a história de Eu Rodrigo. estava lendo um livro que era O Império dos Mutantes. E você indicou o nome, inclusive, por causa disso. Foi, deu nome e lancei a banda no meu programa, lá na Record. Foi assim,
Meu pai, na época, ele era ministro plenipotenciário, que é um cargo diplomático, né, lá na Inglaterra. Eu recebi os discos antes de todo mundo ter aqui, os discos dos Beatles, naturalmente. Então, ele chegou com o Revolver, que para mim é o disco mais emblemático deles, né, dos Mutantes, dos Beatles. Chegaram aqui e eu liguei para a Ritinha. Eita, meu pai trouxe, não sei o que e tal. Ela foi ouvir. Começamos com Taxman e fomos embora e nos apaixonamos perdidamente por Eleanor Rigby, que eu acho a coisa mais... que era o sonho da minha vida. Conseguir a fusão da música que se dizia música de juventude, não é? Com o erudito. E isso, de fato, George Martin conseguiu. E eu era apaixonado por essa música. Bom, ficamos loucos aí, e ela disse, olha, que nós éramos em 6, agora somos só 3, precisa de um nome. Eu pensei naquelas bobagens, Peter, Paul e Mary, que era aquele trio que fazia sucesso. Quando eu olhei o livro, Império dos Mutantes, eu disse, Ritinha, está aqui, ó, Mutantes. E ela achou muito legal. Na semana seguinte, depois de muito esforço, consegui apresentar no meu programa. Quem que nós cantamos? Eleanor Rigby. Só que na Record, naquela época, tinha orquestra. As televisões tinham orquestra completa. Era uma filarmônica. Bom, um quarteto duplo de cordas. A mãe do Serginho e do Arnaldo escreveu, que ela era musicista, escreveu exatamente o que o George Martin tinha feito. E nós cantamos Eleanor Rigby. Só que antes a Ritinha tocou uma música. Ela tocou a Marcha Turca de Mozart na guitarra, que era uma Telecaster azul calcinha. E depois nós fizemos a Eleanor Rigby. Cantamos uma vez, reprisamos 4. Bom, porque aí ganhamos bastante tempo no programa. O programa começou e acabou eu e os Mutantes, não tinha cast. Depois é que a coisa foi engrenando. Mas foi assim. Aí veio aquele menino que tinha um carneirinho na cabeça, que eu achava, esse cara tem um carneirinho na cabeça? Era o Caetano. Maravilhoso. Aí veio a Gracinha também que cantava lindamente. Eu me lembro que o moço que tinha um carneirinho na cabeça mandou uma música para mim, chamada Pra Chatear. E eu fiquei empolgadíssimo. Nós gravamos inclusive juntos essa música, né, no meu disco. E ela fazia ele dizia que ela fazia o estribilho. Olha como ela canta bem, Rony. Olha só, e era Gracinha. Legal? Sim. E fui apresentando essas pessoas no programa e que ninguém tinha ideia do que fosse tudo aquilo, né? Minha visão era fazer alguma coisa como uma tela de Salvador Dalí ou de Magritte em termos de música. Eu queria fazer música surrealista. Sim. Consegui fazer a duras penas, quase apanhei na cara, mas fiz. Não aconteceu nada, foi um fracasso da minha vida e eu amo perdidamente. Tem gente que não conhece o seu lado músico, até porque você fez muito sucesso, especialmente nos últimos 20 anos na TV como apresentador. Tem gente que nem sabe o talento musical que Rony Fon tem, mas pegar alguns discos ali, assim, a Máquina Voadora, por exemplo. Máquina Voadora eu gosto muito. Eu gosto. O primeiro disco eu não gostei, o primeiro álbum eu não gostei. O segundo, mais ou menos. O terceiro, amei, porque ninguém... o terceiro e o quarto, então, aí eu deitei e rolei. Porque eu me lembro que o cara de vendas, o diretor de vendas da gravadora falou, meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Sensacional. Senhoras e senhores. É como o Literno. Você conhece essa figura, além de nós mortais de trás da TV, dos discos, etc. Sim, qual que é a sua conexão com o Rony Fon? Na verdade, ele tem uma conexão, é até estranho falar isso, né, do Príncipe, mas eu tenho conexão com a minha mulher até muito maior do que comigo. Grande Elisa, no programa dele, ela já foi 2 vezes lá, ela inclusive fez uma música contando a vida dele. Você não sabe, aquilo ali ela me fez chorar. Você é insuportável. Chorei no ar. Eu vi, pô. Você viu? Ai, que coisa. Eu tenho gravada ela. Ô Eco, você, antes de entrar um pouco nessa história de publicitário, por que você foi por aí e não foi, por exemplo, para a arte, já que você desenha desde sempre e desenha tão bem? Eu comecei, na verdade, como cartunista, né, desde os 16 anos. O meu primo que esteve aqui comigo, hoje falecido André Matos, infelizmente, eu tive a honra de ter participado desse programa junto com ele aqui. Sim, aliás, o pessoal da rádio aqui, tanto o pessoal que trabalha quanto a audiência, já ouviu falar algumas vezes de André Matos. De André Matos, sim. 2 anos quase exatos que teve aqui, vocês falando dois. antes de entrar no ar, né? E ele arrumou pra mim o meu primeiro emprego, eu tinha 16 anos, na revista Rock Brigade, que inclusive era aqui perto, na Paulista. E eu comecei a fazer ilustrações de artistas de rock, de heavy metal, né? E eu ia seguir minha carreira por aí, esse era o meu caminho.
Aí eu fui morar fora, fui morar na Dinamarca. Lá, isolado no frio, fiquei desenhando muito. Lugar cheio de gente feia, estranha, né? Imagina, no fogo. As pessoas são lindas, como o país é lindo. É não tudo lindo lá, só tem gente É um monte de Rony Von, assim, é um monte de Rony Von. Imagina o sufoco. Monte que foi Pequeno morar lá. Príncipe. Ao voltar eu falei, eu acho que eu vou entrar em alguma coisa mais relacionada à criação e prestei faculdade para publicidade, entrei na USP, na ECA. E lá eu comecei, enfim, eu ainda desenhava, mas comecei também a fazer algumas coisas de criação. Aí tem um rapaz que está aqui no estúdio, que veio comigo, chama Juliano Zanelato, que na época trabalhava na Grow Brinquedos, e ele falou, e desde pequeno, meu pai, ele colecionava jogos de tabuleiro, e a gente junto criava jogos. Que Mais do legal. que pegar um jogo para Sensacional. brincar, que era o que tinha de interativo na época, se você parar para pensar, era o interativo do mundo analógico. E ele, que está aqui presente, testemunha, não me deixa mentir, ele falou, o pessoal da Grow está precisando de criador de jogos, porque eles fizeram parceria com a Abril para lançar jogos das revistas da Abril, e eu sei que você cria jogos, ele Aí já você tinha falou jogado. War, né? Não, não cheguei. Banco Imobiliário, não. Eu vou ficar um pouco mais fã de você se eu tivesse criado lá. E aí eu fui fazer os jogos da... junto com ele, a gente fez, enfim, o que o mais famoso foi o jogo da revista Placar. E a revista Placar, a Grow tinha parceria na revista para colocar um anúncio de meia página. Só que a Placar não tinha uma agência na época. Então ele falou assim, você não quer criar os anúncios? Então, e aí ele, o diretor de arte lá da Grow, e aí eu comecei a publicar os primeiros anúncios. Ia ganhar... Isso com quantos anos? A gente tinha uns 20 e poucos, 21 anos. Ele já... E aí, a partir daí, eu comecei a pegar mais gosto por esse lado de criação. E na época, depois eu fiz uma campanha que muita gente conheceu, contra o trote na USP, a época que teve o primeiro trote, aí teve uma movimentação dos Acompanhei alunos. aquilo, porque eu tenho horror a trote. Enfim, aí convidaram os alunos para fazer, fizeram um concurso, eu ganhei, fizemos uma campanha que foi super impactante, trote deu outro fim a esse começo. E a partir daí eu comecei a aparecer para o mercado publicitário e fui chamado para trabalhar na agência Clique, na época a primeira agência de internet. Sim. Porque quando eu estudei na Dinamarca, isso em 95, foi o ano que a internet virou comercial. Eu aprendi internet na escola, coisas da Escandinávia, né? Eles falaram, isso aqui vai ser grande. Internet para ninguém lá eu já tive na escola, então eu aprendi, eu voltei com esse gosto pela internet e resolvi juntar os dois e comecei a trabalhar na primeira agência de publicidade. E aí o resto é história, eu fui crescendo na profissão. Mas eu continuei fazendo cartoons, publicando na Abril principalmente, e até recentemente eu fazia para a Veja, né? Até agora há pouco, é que agora a Veja está sem desenhista nenhum lá, mas até então eu fazia a cada 3 semanas, tive a honra de dividir com Loredano e com Batistão, os dois grandes caricaturistas do Brasil, esse espaço. Cheguei a fazer uma capa, a edição final de 2016, eu fiz uma versão do Guerrinha, que eram 4 capas juntas. É lindo aquilo ali. Eu acho que foi o maior espaço que um ilustrador já teve no Brasil. Então, eu acabei tocando as duas em paralelo, mas obviamente, vocês conhecem, né, a publicidade usa muito do nosso tempo, então só para pouco para fazer outras coisas. Você sabe que essas coisas, eu coleciono uns livros chamados, eu como publicitário, eu tinha muita curiosidade, chamado All American Ads. E são todos os advertisements impressos dos Estados Unidos. Nasceu aí uma incrível paixão que eu tenho por ilustrador e ilustração. Eu sou apaixonado por isso. Principalmente na ilustração de automóveis, principalmente da década de 30, 40 e 50, que é a minha grande paixão. Eu sou alucinado por isso. Você olha e você não consegue distinguir se é uma fotografia ou se é uma ilustração. É impressionante. Perfeição. E numa época sem computador, não era brush ali, era tudo na mão. Na mão. Fora você pegar um Gil Elvgren, que eu tenho paixão pelas ilustrações de pin-ups. Tenho todos os livros de pin-ups que você poderia imaginar. Todos são ilustração. Não tem uma foto. Não tem. Sensacional isso. Né? Tem que ter muito talento. Ô Rony, por que você é tão apaixonado por carro, por ilustração em carro? Porque obviamente você prestava atenção em carro. Por que com sua primeira grana você comprou um avião e não... Ele sabe! Você comprou um avião com a sua primeira grana. Por que não um carro? Você vê, a minha ligação de afetividade com a aviação é tão grande que a primeira grana que eu botei a mão, assim, para valer, a primeira geração a ganhar dinheiro com música foi a minha, né? Todo mundo sabe disso, não vou tapar o sol com a peneira. Quando os caras falam, ai meu Deus, perdi tudo, então perdeu porque tão incompetente como eu sou. Mas que ganhou. Ganhamos. E eu ganhei um dinheiro bom, eu digo, puxa vida, vou comprar um avião. Morava num apartamento de 2 quartos,
na Vila Nova. Ainda não era essa Vila Nova, Conceição, que tem aqui em São Paulo, não. Era um bairro mais simples e tal. Eu comprei logo um bimotor para não decolar em emergência. Isso em prestações várias. 16 anos. Uau! 16 Com o anos. BNH do avião. BNH. Eu não tinha uma casa própria, eu morava num apartamento simples, mas eu tinha um avião. Um avião. Meu avião, minha vida. Né? Dava pra Qualquer morar coisa na eu vou Vila e moro Nova. no avião, né? Projeto interessante. Ai, que coisa deliciosa esse programa. Olha, a gente vai ver se tem tempo, ainda vai ter 1 hora de programa. A gente vai tentar ter tempo de conversar de todas as profissões de Rony Fon. Então já começamos com a de aviador, tem botânico, tem publicitário, tem cantor, tem muita coisa. Fez no artístico, na Consolação. Tem história aí, né? Ele fez uns filmes de cinema, será que foi da época da porno chanchada também? A gente vai descobrir se foi. E vamos, já que a gente vai tocar rock and roll aqui, vamos trazer uma dessa história. 70, 71, Máquina Voadora, o disco. É 1970. 1970. A gente traz a faixa que dá título ao álbum. Sugiro você procurar depois nas plataformas digitais, YouTube, tudo isso tem. Eu fiz essa música boa. Se você não sabe da fase psicodélica de Rony Fon como músico, quem conhece ele só do Todo Seu, só da Gazeta, só dos programas de TV, não imagina o que Rony Fon é como músico, vocês mais jovenzinhos. Então a gente vai tocar pra você aqui na Kiss FM, Rony Fon com a Máquina Voadora, e a gente volta com Eco Moliterno, CCO da Accenture Interactive para América Latina, e Rony Fon para bater um papo daqui a pouco no Rock Reclame. Pois é, senhoras e senhores, estamos só começando com Rony Fon e com Eco Moliterno. E se você não estava vivo nos memes da internet nos últimos tempos, você sabe que tem um meme que mudou a carreira do Rony Fon para as pessoas mais jovens. Sim! Se você não sabe o que isso significa, Veja! a gente mostra pra você e daqui a pouco a gente volta pra comentar. É só sobre digitar isso. significa no YouTube. Vai aparecer. Rony, tenho 26 anos, estou solteiro no momento. Há algum tempo atrás, fui a uma festa do amigo de um amigo meu, que eu nem conhecia. Quando chegamos, meus amigos me apresentaram e desde então não consigo tirar ele da minha cabeça. Estou muito confuso. Isto significa que sou gay? Significa. Chega aí rapidão. Fala, Bruno. O que foi? Cara, se liga no que aconteceu comigo. Tô meio confuso. Fala aí. Outro dia eu fui no bar de um amigo meu aí. Antes mesmo do garçom me perguntar, só tem Pepsi, pode ser? Eu já saí pedindo Pepsi. Assim, de primeira, sem nem pensar. Isso significa que eu gosto de Pepsi? Significa. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Estão no Facebook, deixa eu compartilhar aqui. Muito bem, vocês viram que, cara, foi um fato real durante o programa dele, a história do Significa. Isso estourou tanto que a Pepsi se inspirou para fazer uma campanha com o Rony Fon. Ele vai contar alguns bastidores pra gente assim que a gente voltar pro rádio, mas já dá pra começar. Ganhou uma grana com esse que significa da Pepsi? Deve ter ganhado, para! Deve ter ganhado muita É claro, imagina. Óbvio! É claro. Imagina! Mas eu fiz com tanto prazer que se eu tivesse Ganhado pouco, tava também bom. estaria bom. Pra mim tava bom Ainda bem que a também. agência não sabia disso. Quando você falou no ar, você imaginou que ia virar esse fenômeno? Nunca, imagina. Eu estava com muita pressa. Nós que estamos na televisão, agora nós estamos reclamando do ponto. E eu trabalho com ponto. Aí fica o diretor. E aí o ponto às vezes assim. É o barulho. Ele pifa, de repente pifa a bateria, né? Então é isso. Olha, faz uma. Então você foi ficando nervoso. Nervoso. E a moça na frente, com a placa, assistente de estúdio, com a placa. 5 minutos. 3 minutos. Eu tinha um monte de e-mails para responder. Vai falando que Vem tem. o cara e fala: Rony, outro dia eu fui à festa na casa do amigo de um amigo meu. A partir daí eu não tiro mais ele da cabeça, durmo e acordo pensando nele.
eu não sei o que fazer na minha vida, sinto saudade. Isso significa que eu sou gay? Eu estava com muita pressa. Ele disse, significa! E você não imaginou Maravilhoso! O tamanho o significado dessa canção. É que não vai morrer jamais. Maravilhoso! A Jovem Guarda pode morrer, mas o significa não. Eu tinha um amigo que estava assistindo o programa, e ele, o Marcelo Taz. O Marcelo estava vendo o programa e disse, top 5. E aí veio esse meme e acabou. É muito engraçado, né? Muito engraçado. E em relação a essa coisa toda não sei se ele está no ar ou está fazendo só... Está no Facebook. No Face, né? Tem uma coisa meio inconfessável, né? Que eu vou falar, que é essa história da máquina voadora e daquela época que tinha essas coisas que foram um grande fracasso comercial na história da minha vida. Que eu falei que o diretor de venda falou, isso não pode estar acontecendo com a gente. E quando eu vivia isso, eu acreditava de fato que seria uma revolução, que era uma coisa underground, que ia ser cool, que ia ser maravilhoso. Sgt. Pepper. Foi. 40 anos depois. Ai, que coisa terrível. Mas tem Você grandes estava à frente artistas do seu tempo. Grandes artistas, a fase racional de Tim Maia, tem o próprio Raul Seixas, pós-morte, é muito maior do que era em vida. É uma figura, o Branco estava mostrando para mim aqui, falando de LPs e de histórias, ó. Meu. É da minha mãe isso aqui. Que maravilha. Você sabe o que foi isso aí? A gravadora dizia, Rony, isso aí. A gravadora dizia, Rony, pô, seus discos tem... É um nome muito curto. Rony Von 1, 2, Rony Von não sei o que e tal. E o nome das músicas que você dá, que eu compunha música, né? Eu dava um título curto. Você precisa botar um título pomposo no disco e no título das músicas. Aí eu tinha... Você tá rindo, Natália? Eu tinha amizade com o pessoal da arte da gravadora, né? E aí eu combinei com eles. Aí nós fizemos um disco com uma capa interessante e o título do disco era A Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o Império de Nunca Mais. Vamos voltar pro ar. Muito bom, muito bom. Tem que contar isso no ar, gente. Exatamente, Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21h35. Hoje, acredite se quiser, Rony Von com a gente aqui no estúdio, ao lado de Eco Boliterno, CCO da Century Interactive na América Latina. Tem esse moço que chegou aí, um colega dele da Accenture, foi diretor executivo da Accenture também, aquele moço ali, foi eu que fiz. Olha só, parece. Mais conexões entre os nossos queridos convidados. Chegou o filho de Rony Von, amigo de Eco Boliterno, tem muita coisa conectada nesse universo, tá louco. Pra você que tá ligado a gente agora, Rony Von, a gente tava falando um pouquinho das multifacetas dele. Ele é botânico, ele é aviador, ele é publicitário, ele é apresentador. Ele manja muito do nosso mercado de comunicação aqui, que é o que o Rock Reclame tenta trazer pro ouvinte da Kiss FM, como a criatividade, a comunicação está em todos os lugares. Então, aproveitando essa história, vamos com o momento que Emerson Souza traz o que de interessante aconteceu no mercado. É a hora da timeline. Passou na sua timeline. Pois é. Desde sexta passada, quem passou na frente de algumas lojas do McDonald's viu a fachada diferente. A rede de fast food trocou diversos letreiros com o nome oficial da marca pelo apelido usado pela maioria dos clientes e fãs, que é Mac. Pois é, entendeu, né? Mac mesmo, M-E-Q-U-I. E a ação foi criada pela DPZT. Estranho, né? E deve ter novos desdobramentos a partir dessa semana. Uma das lojas que recebeu essa nova fachada, inclusive é aqui da Paulista, bem pertinho da altura do 2000 aqui da Kiss FM. E quem ficou curioso, a gente botou a foto lá no Instagram do Programa Reclame, então @Programa Reclame. Algumas fachadas do McDonald's, em vez de McDonald's americanizado, tá Mac, como a gente fala mesmo. Deve ter mais novidades do McDonald's, a gente descobrindo, conta pra você aqui no Rock Reclame. O que você acha de uma iniciativa como essa? Acho que aproxima o pessoal? Sim, com certeza. Uma marca desse porte fazer uma ação tão corajosa é muito legal, porque isso instiga as outras marcas a ter esse diálogo mais direto com o público brasileiro, né?
A gente está vivendo uma época aí de muita comunicação multinacional que serve para o mundo todo, e você acaba perdendo essa conexão com o público local, né? Quantos filmes vêm de fora que não tem nem diálogo, né? Então você não tem esse uso da linguagem, que sempre foi uma ferramenta poderosíssima, né, de tudo que a gente fez. A propaganda brasileira é muito famosa por utilizar e brincar com a linguagem. Então eu vejo com muito bons olhos, né? Ainda mais uma empresa multinacional fazendo essa brincadeira de como ela é falada no Brasil. Então estou curioso para ver o que vai ser. Identificação é tudo na comunicação. Total, né? total. Que mais, Emerson? Então, algumas das principais agências do Brasil vão se reunir com o Ministério do Trabalho nas próximas semanas para assinar um pacto de maior inclusão de profissionais negros no mercado publicitário. O movimento tinha começado com os executivos de RH das agências e agora envolve diretores e entidades como a ABAP, que é a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, e a FENAPRO. Pois é. E algumas das principais agências já assinaram o pacto. Tem aí África, BTC, Thompson, Léo Burnet, Ogilvy, Publicis, Sunset, DDB, Talent Marcel, Tribal e tantas outras. E na semana passada a Bullet anunciou a criação de uma agência focada em profissionais da periferia, mais ou menos nessa pegada, batizada de Responsa. Ela tem a empreendedora social Monique Evely como uma das parceiras, e quer dar oportunidade para as pessoas que vêm não do centro da cidade ou dos grandes polos, também dar e principalmente porque esse pessoal da periferia tem um conhecimento do seu público, dos seus pares, das pessoas que você convive, muito maior do que do publicitário que está sentado o tempo todo naquela bolha que é a comunicação para comunicadores. Então é uma forma de conseguir novos mercados mesmo. O Ronifon, você entrevista as pessoas aí metade da vida, né? Você é mais tempo entrevistador, efetivamente, do que músico. Estou próximo de umas 6 mil entrevistas. É um bocado. Só isso. Eu tô te falando, tô chamando a atenção para isso, porque a gente tem ouvido falar desse negócio da inclusão social e igualdade de gêneros há um tempão. E você tem conversado com bastante gente a respeito. Você tem a sua opinião e você também tem as pessoas dividindo a sua opinião contigo. Você acha que é muito discurso ou que a gente já começa a sentir isso acontecendo de fato na nossa sociedade? Olha, eu acho que é um start nisso, né? Não é que já exista de forma densa, estratificada, não. Nós que trabalhamos com comunicação demos esse tipo de oportunidade, que é a nossa visão. Quer dizer, é claro que a gente puxa a brasa para a nossa sardinha. Todos nós que trabalhamos com comunicação temos essa visão mais holística, mais global, mais inclusiva. Todos nós pensamos nisso. Que, olha, a estupidez humana foi que criou fronteira, idioma, preconceito de cor, de preferência sexual. Nós é que estragamos tudo porque nós somos imbecis. O ser humano é imbecil. Ele deveria aprender com formiga, ele deveria aprender com abelha, com cupim. Com a natureza. Com a natureza, porque nós somos animais gregários. Nós fomos criados para viver em sociedade. Sabe, somos todos irmãos. Não existe essa ideia de isso não pode, aquilo pode, não vai. Problemas complicadíssimos e absolutamente fora de propósito, como religião, política, ideologia. Que bobagem, gente. Somos apenas pessoas. Somos seres humanos. Ninguém pensa em humanizar. As pessoas pensam em discriminar e separar o tempo inteiro. É confusão, é guerra. Nós somos assim. Não aprendemos nada. Agora vamos ter que aprender na marra uma hora dessa. Aí vai ser tarde. Acho que já está começando. Tomara que sim, né? Chegou um momento que não dá para não aprender. Não, Quem sim. não aprende já está sofrendo as consequências. Para a gente encerrar as rapidinhas do mercado, Emerson. Vamos lá. A Globo finalmente liberou os principais profissionais do esporte para trabalhar com marcas, porém com restrições. Galvão Bueno, Kleber Machado e Luiz Roberto, além de outros narradores e comentaristas, poderão participar de projetos de conteúdo para marcas, mas as campanhas estão restritas às patrocinadoras do futebol da Globo, que atualmente são Ambev, Casas Bahia, GM, Hiperfarma, Vivo e Itaú. Pois é, até então, assim, jornalismo e esporte na Globo não podiam fazer nada de publicidade, os profissionais de lá, só do entretenimento. Agora estão começando a flexibilizar, porque tem oportunidades, mas no futebol, se for fazer conteúdo, dá para participar. A gente viu aí Volkswagen com o Galvão Bueno, uma ativação bem interessante no programa no Auto Esporte há pouco tempo. Se for fazer publicidade, tem que estar focado no pacote da Globo ali. É uma forma, inclusive, da Globo dar mais valor ainda para quem está investindo no futebol. Essa semana, inclusive, no meio do futebol, teve uma ação interessante da iFood. O pessoal estava no meio da transmissão do jogo das 4 da tarde, da principal. O Cartoloco, um dos personagens da Globo focado no universo mais jovem, estava com aqueles cartazes, como se fosse um torcedor, falando de
Luiz Roberto, pede uma comida no iFood, usa o código JOGÃO15 para ganhar 15% de desconto. Depois no intervalo chegou o iFood na bancada. Então a Globo está investindo É o bastante merchandising inteligente. em novos É um formatos. merchandising inteligente, isso. Sim. Sabe? Porque não há mais como você chegar... o clássico, né? Displacement product, que na verdade é o que chama de merchandising aqui. Sim. Faz aquele balcão. Top term. Vamos falar de coisa boa? Eu acho que está acabando esse tempo, né? Não está mais Não funcionando. sei se está acabando, mas eu acho que é muito mais fácil, não é? Você induzir, porque é uma coisa tão subliminar que você... É o tal negócio. Já fizeram essa... Nós trabalhamos também com propaganda, a gente sabe que já aconteceu de você estar passando um filme e de repente entra um saco de pipoca, você nem percebe. Salgado, alguém comendo, na hora você pede um refrigerante, uma coisa assim. Sim. É subliminar. Isso vai acontecer. Pois é, pois é. Pra gente completar, o Pedro Reis foi anunciado como novo CEO da Wunderman Thompson, futura fusão entre as duas agências, Wunderman e J. Walter Thompson, que já havia acontecido no mundo todo, mas ainda não no Brasil, até por causa de modelo, as particularidades do mercado brasileiro. O Reis era o principal executivo da Wunderman e depois de muitos anos como sócio e co-CEO da FBIS, também outra grande agência do mercado. Entre as marcas atendidas pelas duas agências estão grandes anunciantes como Vivo, Shell, Google, Avon, Bayer, Unilever. E, além de tudo, nessa semana a Netflix entregou a conta de mídia para a Wunderman Thompson, futura Wunderman Thompson, e a Johnson & Johnson também, metade para a RGA, uma outra grande agência, e metade para a Wunderman Thompson, que estava com um futuro incerto em modelo, em estratégia. A gente teve o Ricardo John aqui na semana passada, que está saindo da Thompson, indo para a FCB Brasil, e agora já tudo definido, e inclusive grandes marcas aparecendo por lá. Aliás, Wunderman que o Eco fez parte da história também. Bom né? tempo na muitos Wunderman, anos lá. né? Quantos anos? Eu cheguei há quase 4 anos lá, 3 anos e meio, na época que eles fizeram a transição de uma agência de marketing direto, onde a Wunderman começou, para uma agência digital. Então eu tive a sorte de comandar, junto com o Bicudo, nessa época, o Adilson Batista, várias outras pessoas super competentes, essa transição, e ficou muito feliz de ver a Wunderman nesse momento hoje, praticamente incorporando a primeira agência da história. Thompson foi a primeira agência de publicidade da história, e hoje a Wunderman comandando essa fusão em termos de nomenclatura. Muito legal. E para quem está em casa e não entende muito do mercado publicitário, 4 anos no mercado publicitário equivale a 16 anos nos outros mercados. Cada vez mais. Você passou 5 anos numa agência, nossa, como você conseguiu ficar tanto tempo dentro de uma agência? A pessoa pode se aposentar com 5 anos. Uma vez. Que mais? Aliás, tem alguém saindo depois de muito tempo. Exatamente. Depois de 19 anos, a Cíntia Gonçalves está deixando a UMAP e BBDO, onde era sócia e principal líder de estratégia. A executiva que já esteve aqui com a gente, no Rock Reclame, vai se dedicar de forma independente ao projeto Novas Conversas. Foi criado por ela dentro da UMAP e focado em conteúdo e inteligência de dados. A agência continua sendo liderada pelos sócios Luiz Sanches e o Felipe Bartolomeu. Pois é, a Cintia esteve com a gente também recentemente aqui, uma das grandes profissionais de estratégia, de planejamento. Agora vai se focar nesse universo de dados, que também é uma coisa que tem crescido absurdamente dentro das agências e dentro do mercado de comunicação como um todo. Assim, Não dá você mais tem pra ignorar, informações, é fundamental para você fazer alguma coisa mais efetiva e mais direcionada. Para a gente fechar as movimentações do mercado, a Gucci, de Anselmo Ramos, celebra a conquista da conta de Skol, uma das mais históricas da carteira da FNASCA Satin, uma agência que está também de futuro incerto. O Fábio Fernandes, um dos grandes ícones, deixou a agência, construiu junto com um time muito competente tudo que a gente conhece de Skol no mercado, transformou a Skol na maior cervejaria do Brasil, na maior marca de cerveja do Brasil. Agora a Gucci assume essa responsabilidade. A Peppery passa a cuidar da inteligência de dados da montadora Jack Motors, e a Artplan passa a concentrar a conta online e offline das óticas Carol. É isso aí, são as notícias do nosso mercado de comunicação para você, publicitário, estudante, quem quer ser publicitário. E voltamos com ninguém menos que Rony Fon e com Eco Moliterno, CCO da Centro Interactive América Latina. Natália Rodrigues, esse sorriso ao meu lado, tem coisa querendo sair daí, não é verdade? Tem algumas. Por favor, por favor. Rony, eu queria saber de você, que apresentou desde 2004 todo o seu. Eu fui algumas vezes ao seu programa. Foi. Falar sobre teatro, sobre arte. Você sempre deu espaço gigante. Não tenho culpa de gostar. Eu queria saber como é que você vê esse atual momento da televisão, onde esses espaços, onde programas tão interessantes quanto o seu está deixando de existir, entrando esse streaming todo, YouTube e outras coisas mais. Natália, eu tenho uma visão que é bastante ortodoxa, mas eu acho que é verdadeira. Em 1928,
quando apareceu o primeiro filme falado, com Al Johnson cantando, enfim, todo mundo disse, vai acabar o cinema, onde já se viu, estragaram a arte cinematográfica. Como você pode falar num filme? Não acabou, pelo contrário, cresceu mais ainda. 50 teve a fase da radionovela para telenovela. A rádio Exatamente. também não acabou. Bom, aí veio, em 1946, veio a radionovela em Cuba, com uma novela chamada O Direito de Nascer. Bom, O Direito de Nascer, que é uma novela simples, demora 180 anos, tal, até você... E aquela coisa, aquele clichê que até hoje é respeitado, porque senão vai dar traço de audiência. É a coisa toda maniqueísta. O lado bom, o lado mau, o lado rico, o lado pobre, o mocinho, a mocinha, o bandido vilão. É a mesma coisa. Tem que ter um romance e, fundamentalmente, tem que ter um personagem que é filho de fulano e que ninguém sabe. Isso. Mas olha, isso aí é o grande Já teve clichê. novela assim? Todas são assim, né? Bom, e eu acho que quando apareceu, inclusive, logo depois, nessa mesma época, em 46, 47, a televisão passou a tomar conta do mercado dos Estados Unidos, o cinema vai acabar, tudo de novo. Não acabou, o cinema cresceu mais ainda, e com toda essa tecnologia que existe hoje, a televisão, quando eu digo televisão, a televisão aberta, presta atenção, é de graça. Então isso não vai acabar tão cedo, ela vai continuar, vai se perpetuar. Há alguma, vamos dizer, preocupação por parte da TV paga. Está vindo aí a Netflix, a Globoplay da vida e tal. Mas se você for olhar Mas a audiência friamente, cada dia A Netflix não deixa de ser uma TV paga também, né? Pois é, uma o que a TV TV paga paga está se transformando, ou talvez seja o futuro da TV Só que paga. só isso que eu ia dizer. Isso vai ser o futuro da TV paga, com toda certeza, e elas já estão se armando, todas as outras emissoras estão se armando, sabendo que isso vai ser uma verdade. Mas a TV aberta, a de graça, não vai acabar, é como o rádio. Não, ela não vai acabar, também acredito que não, mas você acha que isso vai exigir uma transformação dela? Porque hoje em dia é muito fácil a gente ter uma Netflix, ter algum streaming e assistir a hora que a gente pode, a hora que a gente quer. A TV aberta não, o programa passa, se você não entra na internet para ver, já foi. Você acha que vai existir uma transformação? Essa transformação já está existindo. Por exemplo, meu programa você poderia assistir a hora que você quisesse pela internet. Então isso já é de certa forma, e é de graça também, isso de certa forma já é um processo de mudança. Não radical, mas isso está somando, ou agregando, como falam hoje, esses clichês hoje. Mas está somando mais ainda nessa história. Eu acho que é isso, né? Na verdade, o que vai acontecer, o que eu estou vendo agora, que vai mudar, é uma outra frase que você quiser me agredir com um bastão de beisebol, faça isso, mas não diga essa frase. Modelo de negócio. Eu odeio isso. Essa frase foi cunhada pelo Eco. Então, o que vai acontecer agora? Os modelos de negócio serão outros. Mas a televisão, até porque... Tá, você pode ver a Netflix. Não vamos tapar o sol com a peneira, Natália. Isso é um país pobre, Sim, com certeza. desinformado e inculto. E que nem todo mundo tem condições para Não, ter uma é Netflix. lógico, é lógico. Então, o acesso é difícil. Então, a televisão aberta vai continuar. E aquela história que já não existe mais, estava passando pela cozinha, aí eu vi a minha cozinheira assistindo o programa do Silvio Santos. Interessante. Mentira, ele está vendo ele o programa inteiro. Ele jamais passou na cozinha na vida dele. Esse tipo de preconceito sempre existiu. A televisão, de forma popular, tanto que você vê, nós aqui que mexemos com isso, né? É que vai dizer para você o que acontece. Você, tá, todo mundo falava que meu programa era classe A. Aí a gente mandou fazer a pesquisa. A B, tá certo, uma fatia grande, você vai... Quando chega em C, é uma coisa monumental. Cresce, a massa é isso. Sim. Então televisão não vai acabar por isso. Sabe? A B, porque é um programa que não tinha escatologia, não tinha pornografia e não tinha sangue. O tripé que sustenta a televisão, na minha visão, é a informação. A cultura vem logo a galope, se você está informado, né? A prestação de serviço, que eu acho fundamental, e o entretenimento sadio, bacana e tal. Boa música, boas peças de teatro, informação do que está acontecendo com a cultura. Isso que é o tripé, não é o sangue, não é a escatologia, não é a pornografia. Isso me incomoda. E os caras lá eram loucos e aceitaram isso na época.
há 15 anos atrás. E durou 15 anos, até que acabou a grana deles. Mas para segurar 15 anos, alguma coisa estava dando certo. Olha, acredito que especialmente hoje, que a gente vê coisas na TV entrando em 6 meses e saindo da grade. Então... Por quê? Existe um câncer hoje. O câncer chama-se audiência minuto a minuto, que é o maior desrespeito que existe ao telespectador, ao artista que está lá. Se você está com um programa ao vivo, eu cansei de ver isso, corta, está caindo a audiência, corta. E você dá uma barriga, é um senoide, daqui a pouco sobe de novo, e o cara ficou sem aquilo. Quer dizer, essa coisa imediatista é que me incomoda nesse mundo moderno. Sim, cada vez mais. Né? Cada vez mais. Acho que o Emerson tinha uma pergunta. Você em 2017 migrou para consultoria e o mercado ficou surpreso, não só com você na consultoria, mas com a consultoria tomando esse espaço todo. Passado aí 2 anos, o que mudou na sua vida? E também no mercado. Você já comprou o seu avião também, ou não? E só se você puder, explica um pouquinho pra gente, pra quem não tem nenhuma noção do que é nem agência de publicidade direita, a diferença do que é uma agência de publicidade da consultoria. Você já sabe? Sim. Estou aprendendo ainda, muita coisa para aprender. Bom, hoje, como vocês falaram, eu sou o Chief Creative Officer da Accenture Interactive, que é esse braço de comunicação dentro da Accenture, que é uma das maiores consultorias do mundo. E a Accenture Interactive já é a maior agência digital do mundo, cuja entrega principalmente para os meios online. A grande diferença, eu estou lá há 2 anos e meio, né, é o foco no negócio. Porque eu acho que em algum momento a gente se esquece que a nossa atividade é uma atividade comercial. Tem um cliente pagando para ele. Correto, nós somos produtos. Todos nós aqui que estamos na frente desse microfone somos produtos. E vendedores. E aí, e mais do que isso, né? Então, a consultoria sempre teve muito esse viés de transformar, de estar de mãos dadas com o cliente no resultado final. E as agências sempre ficaram a cargo de fazer a comunicação disso, de embalar os produtos e os serviços para o consumidor entender e ter desejo por isso. Só que eu acho que em algum momento do processo, essas coisas ficaram muito separadas. Então acabou tanto que tem gente que até confunde o ato, né, de fazer publicidade com uma arte. Não é, a arte é uma expressão pessoal. Você faz aquilo que você precisa fazer. A publicidade, você tem alguém do outro lado, você faz para outra pessoa, é o vetor oposto, inclusive. Então você tem que estar muito atento no que esse consumidor quer. E a partir do momento em que os meios digitais começaram a se proliferar e ficarem mais poderosos, essa necessidade do resultado, que você passa a mensurar tudo. Né? Então você consegue entender cada dinheiro que você põe, o que ele gera de venda no final, na comunicação que você faz. Isso acabou abrindo um espaço para as consultorias que sempre tiveram muito esse controle, porque eles dominam o processo todo. Né? Eles ajudam desde a manufatura, desde a estruturação da empresa até a produção do serviço, né? Do produto final. E aí abriu esse caminho para eles também entrarem nessa área de comunicação. Como é uma empresa, enfim, que tem muito poder, é muito grande, então começou a fazer muitas aquisições no mundo todo, comprando as maiores agências independentes de cada país, da Austrália, da Inglaterra, e por último, nos Estados Unidos, a Droga5, a agência mais emblemática, mais premiada na história do Festival de Cannes, inclusive. E eles me convidaram no Brasil para montar essa operação, e agora junto com o Eduardo Piccoli, um time incrível. Então para mim está sendo muito incrível, porque eu nasci no mundo digital, depois quando eu passei 7 anos na África, fazendo muita coisa no mundo offline também. Exato. Você foi para a Dinamarca e passou 7 anos na África? Na Agência África, uma das maiores agências do Brasil, fazendo mais esse lado, né, trabalhando para grandes marcas, Itaú, Vivo, Procter & Gamble, Ambev, enfim, várias outras. E agora eu estou, acho que encerrando esse tripé, que é entender mais a parte do negócio, porque eu acho que os profissionais dessa atividade comercial precisam ter esses 3 lados muito bem balanceados. Você chegou a ser em 2015 um dos 15 brasileiros mais influentes da internet, até por trabalhar muito no digital. Você não era um Felipe Neto, você não era um Rafinha Bastos, mas mesmo assim tinha uma influência enorme por conhecer muito esse universo digital. É insuportável. Né? É ego moliterno. Falando dessa história de quem está usando as mídias, quem está consumindo, quem está lendo, quem está assistindo filme, vídeos, etc. O que você, com conhecimento de digital e agora com o conhecimento dos dados de consultoria e já com a bagagem de mídia,
acha que a gente vai ter de futuro de comunicação? Falando tanto do jornal para a internet, da TV para o on-demand, para conseguir o Globoplay em vez de ser uma Globo em qualquer momento. Você vê uma tendência no digital de consumo de mídia, de conteúdo interessante para a gente? Eu vejo uma tendência não só no digital, mas em tudo, né? A gente está falando aqui dessa questão do merchandising e tal. Esses mundos eles vão se misturar. Cada vez mais você não vai ter mais o conteúdo e o intervalo comercial. Conteúdo e intervalo comercial. Vai estar tudo junto. Você estava falando de Netflix. A Netflix não tem intervalo comercial, mas tem muita propaganda dentro do Netflix. Só que está inserido dentro do contexto. É impossível de uma forma orgânica, né? E cada vez mais Casa de Papel sem Estrela Galícia passando. Exato, por exemplo. Tudo isso faz parte do House of Cards sem Apple, a própria Mad Men, né, que por si só, pelo tema, já permite. Heineken, Kodak, fizeram várias ações. Mas eu acho que cada vez mais as marcas vão ter que criar franquias de entretenimento. Eu tenho falado muito isso. Se você pensa, por exemplo, Transformers, o filme. É um comercial de 2 horas da Hasbro e da Chevrolet. Começou com a Chevrolet, agora o astro já é da Volkswagen, que é um Beetle. Eles abriram inclusive para outras marcas. A franquia foi tão bem sucedida que ela encontrou um caminho de falar com uma geração mais nova que nem às vezes quer ter carro, como você consegue inserir novos produtos, lançamentos desse setor. Mas é uma franquia de entretenimento que as pessoas pagam para assistir. Elas pagam para assistir um comercial, de tão bem feito que é. Porque você tem essa questão, e própria Lego, outras marcas seguindo, a própria Disney faz isso muito bem. Então acho que esse para mim é um novo futuro, né? De você ter conteúdos de entretenimento e conteúdos de marca trabalhando juntos e virando praticamente a mesma coisa. Tem gente que não relaciona, mas isso vem de muito tempo, né? A gente vê, por exemplo, o Náufrago é quase um comercial de FedEx de 2 horas com Tom Hanks, né? Exemplos clássicos, né? A novela Soap Opera, tá no nome, né? Era aí, tem um produto... A primeira novela era uma... Repórteresso, né? Verdade. Que era um conteúdo jornalístico com uma marca, que a gente está falando que hoje a Globo está abrindo agora, mas lá atrás já tinha isso, né? Você tinha um repórter bancado por uma... 007 com Ray-Ban, com BMW, esse tipo de coisa. Aston Martin. É verdade. Então isso para mim é engraçado, essa coisa dessa dialética, né? A gente volta no momento onde isso era o próprio cigarro, a indústria do cigarro se fez assim, estava inserido nos filmes e criou o hábito de fumar, né? Que é uma coisa que inclusive faz mal à saúde, mas era tão bem feito que criava esse aspiracional. A gente está voltando para esse momento de novo. Muito bem, senhoras e senhores, esse é Eco Moliterno, líder criativo da Century Interactive na América Latina, e também Rony Fon com a gente hoje, cantor, botânico. Fala rapidinho, a gente vai chamar uma música, mas da onde veio essa paixão pelo botanismo? Assim, você me contaram aqui, já que especialmente as orquídeas são as suas meninas, você cria galinha em casa. Tem um galinha em casa. Da onde veio essa paixão por animais, plantas e diversos? Um presente que a minha avó me deu, um livro. Minha avó materna me deu um livro vitoriano, ilustrado à mão, aquelas coisas maravilhosas, com aquela ilustração, sempre a ilustração na minha vida, né? E eu achava muito interessante que aquela planta, que não tinha nada a ver com a outra, era da mesma família. Sim. Eu comecei a ir a estudar, antes de estudar biologia para fazer botânica, né? Que eu era apaixonado por isso. Eu era garoto, tinha, 8 anos de idade, e já comecei a me envolver afetivamente com isso. Depois é só tocar o barco. E você... Virou paixão vira. São paixões da aviação, botânica, carro velho. Muito bom. Falando dessa história da ilustração, o Vlad Martinez mandou aqui. Eco, como você faria a caricatura do Rony? Abraço de Lajeado, Rio Grande do Sul. Impossível caricatura. Com um iPhone. Vou cobrar. Muito bem, muito bem. Já que a gente está falando de cultura e de ilustração, a gente vai de mais um rock and roll aqui. A gente vai de The Cult com Painted on My Heart. Esse é o Rock Reclame e a gente já volta. Belas escolhas, hein? Sensacional, sensacional. Você que a gente já mostrou uma história de Rony Fon, que aliás precisamos comentar sobre a história do Significa assim que a gente voltar para o rádio mais uma vez. E obviamente também temos conteúdos muito interessantes, ensinamentos de Eco Moliterno sobre esse universo da comunicação. A gente separou um vídeo interessante para vocês darem uma olhada por aí e a gente já comenta, dá uma olhada. Você que está aqui colado com a gente, tá ligado que o Reclame esse ano elegeu os 15 novos líderes criativos mais influentes e relevantes do nosso mercado, né não? E hoje chegou a vez dele, Eco Moliterno da Century Interactive.
Eu acho que os novos líderes de comunicação, eles têm que estar preparados para liderarem não só pessoas de comunicação. Hoje a entrega está muito mais complexa. Você não resolve mais um problema do cliente fazendo só comunicação. Então, o líder de uma área que se pressupõe a dar uma solução para o cliente, ele tem que ter embaixo dele pessoas de outras formações, né? Então, esses novos líderes, eles têm que estar prontos para liderar pessoas que não são oriundas da mesma área dele. E a chave para isso é o respeito, né? Você tem que entender que essas pessoas têm formações, ambições e objetivos diferentes e podem colaborar, cada uma de um jeito diferente, com a ideia final, com o produto final. A gente está falando de uma entrega muito mais ampla, que pode ser um protótipo, pode ser um aplicativo, enfim, pode ser qualquer coisa que resolva aquele problema de negócio do cliente. Uma estrutura de criação que só tem criativos, hoje, é menos criativa do que uma estrutura de criação que tem pessoas de tecnologia, pessoas de consultoria, pessoas de arquitetura de informação, pessoas de usabilidade, que na verdade complementam essa entrega, né? O que elas fazem é complementar ao ato de criar uma campanha, um filme ou uma comunicação publicitária. Outro dia mesmo teve um projeto que a ideia veio do pessoal de RTV. Eles que tiveram a sacada criativa do produto final, assim como várias outras ideias vêm do pessoal de tecnologia, vem do pessoal de usabilidade principalmente. É aprender a entender como encaixar essas peças e como tirar o melhor de cada um para que juntos eles formem o melhor produto final. Esse foi Eco Moliterno, mais um ensinamento. Inclusive, se você quiser ver esses conteúdos na íntegra, mais coisas nesse sentido, outras coisas interessantes sobre o mundo da criatividade, programareclame.com.br, a gente tem tudo no nosso portal, todos os conteúdos lá para você ver a hora que quiser, é o universo digital disponível para você. E o Eco Moliterno é engraçado, eu estava vendo um pedacinho do vídeo junto com vocês aqui, tem a história do sanduíche invisível gigante, né, Eco? Sim. Todas as apresentações do Eco ele vai fazendo assim, e as pessoas fazem montagens colocando grandes... Eu tenho mania de falar segurando as duas mãos perpendicularmente. Difícil explicar isso no rádio, né, sem imagem. Na minha frente, aí meu time, minha equipe, meus amigos sempre montam sanduíches na minha mão e falam que eu faço palestra segurando um sanduíche. Com carinho. Mas a gente já tá no Facebook, essa GoPro pegou a explicação perfeitamente pra você. Ó, uma galera aqui online com a gente. Gustavo Giglio aqui com a gente, Claudineia Nascimento, Alexandre Zag Lemos, o Everton Silva sempre com a gente também, mandando um abraço. O Osmar Ferreira lá de Natal também, mandando um abraço para todo mundo. Tem bastante gente aqui. Um mosquitinho aqui da rádio falou que era pra gente perguntar pra você a história que você chegou em casa e tava trancado pra fora, que a mulher tinha trancado a fechadura. Como é que vocês sabem disso? Porque... a gente faz uma pesquisa básica, tem os pontos. Não, foi, como que ele chama, o que apresenta pra ver futebol? Chama Hacker. Que mora em Orlando, perto do seu filho, ele que contou. Pois é. Ele falou, pede pra ele contar, porque ele conta muito engraçado isso. Não, conta engraçado. Você imagina, você chega na boa, na sua casa e tal, enfia a chave e não abre. Aí você tira, bota outra, que chaveiro tem um monte de chave, não abre. Aí você começa a socar a porta, ninguém ouve. Aí você toca a campainha, mas era muito tarde, ninguém ouve. Aí você enlouquece, na época, né, não tinha... Faz quanto tempo isso? Ah, já tem tempo. Era uma outra casa que eu tinha muito tempo atrás. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu sempre entro com o portão eletrônico. Você abre, aperta, abre. Tem aquele controlezinho, se abre. Não tinha luz. Não tinha luz. Eu tinha que entrar com a chave. Eu tinha a chave, porém, meu Deus do céu, fiquei dentro do carro. Dormi no carro. Dormi aqui tranquilo. Fiquei dentro do carro. Tô morando lá tem 6 anos. Vou voltar pro meu Voltei avião. pro avião. Vou voltar pro meu avião. Né? Fiquei no avião. O Thiago Alves mandou aqui. Rony, minha namorada completa mais um ano no próximo dia 11 de setembro e me falou há poucos dias que é sua fã. Manda um abraço pra minha amada Kelly Cristina Nascimento, sua admiradora. Kelly Cristina Nascimento, um beijo pra você, meu amor. Feliz aniversário de 1 ano. Já fez a moral aí, Thiagão. Aproveita aí. Quem mais com a gente aqui? O Cláudio Long também mandando um abraço. O Avelino Teixeira. Rei com a gente também, grande abraço. O Marcos Hermes mandou aqui pra gente, ó. Lembro do Rony revisitando alguns álbuns clássicos psicodélicos dos anos 70 no programa dele na Gazeta.
Fiquei curioso em saber se ele tem plano de retomar a carreira musical com material inédito ou regravando algo. Aproveitando, seria interessante saber a opinião dele do atual cenário. A gente volta em 10 segundos, eu retomo essa pergunta, a gente fala um pouquinho do universo musical também, e se você volta a cantar. Fechado. Rock Reclame de volta aqui na Kiss, 22 horas 8 minutos. Hoje a gente está aqui, sim, é verdade. Rony Fon está aqui com a gente hoje, apresentador, cantor. Que homem de talento, que gentleman está aqui com a gente hoje. Um prazer enorme ter Rony Fon que amigo não vai. nos estúdios da Kiss FM, ao lado de Eco Voliterno, esse outro craque, CCO, líder criativo da Century Interactive. Bailarina. América Latrina. Para América Latrina. Chegou a hora dela, da nossa musa marota, descobertas de Nath. Chegou a hora do Nath Descobre. Nath Descobre. Rock Reclame. Série da Netflix que tá bombando, chamado Sintonia, que ela é escrita pelo Condzilla, dirigida pelo Johnny Araújo. Boa. E que conta a história de 3 jovens amigos da periferia, que eles lutam pelo que eles querem, e dentro de cada um segue um caminho diferente, mas todos lutando sempre pelo sonho deles. Então tem um que vai pro lado do crime, o outro pela religião, o outro pela música. É uma série incrível que retrata realmente, assim, o que é a periferia de São Paulo. Demais. Tá disponível no Netflix. Na Netflix. Não. Você assistiu já? Assisti. Todo? Eu não consegui ainda, tá na minha lista. Eu quero dar tô uma doida pra sair a segunda. Dirigida pelo Johnny Araújo, já fez muitas campanhas, já fez muitas publicidades com ele. Tem uma coisa grande no mercado. Hoje é filme craque. Sem dúvida. E aliás, também tem estreando o Doutrinador, né? Tem, Doutrinador, a série que eu fiz no Space. Eu nunca falo das minhas coisas, você sempre fala. Todos os domingos, às 9 da noite, no canal Space Doutrinador, que fala sobre um justiceiro que mata os políticos corruptos. Divertido. Né? É muito atual, é bem legal. Fica inspiração aí. Pra assistir, gente, pra assistir. Pra assistir. O Délio Santiago tá mandando aqui um abraço, grande abraço também pro Serginho, a Cioli, o pessoal da plateia. Grande Délio, produtor, diretor, cara craque, também um abraço pra ele aqui, que tá ligado com a gente. Rony, a gente tava falando aqui da pergunta do Marcos Hermes, fora do ar, que ele queria saber se você pensa em continuar a carreira musical, se é que você um dia parou, assim, mas voltar a ser mais efetivo na carreira musical, revisitar alguma coisa, ter coisas novas, e o que você imagina do universo musical hoje? Como é que você vê a música hoje no Brasil? Eu vejo com uma certa perplexidade, né? Claro que sempre vai existir coisa boa, é lógico, mas existe também aquele apedrejamento da nossa música, que nós já estamos cansados de saber, que nos incomoda, nós músicos. Mas não seria por isso. Foi uma opção que eu fiz, parar de cantar, e vou explicar até por quê. Na verdade, não existe nada mais prazeroso do que você cantar. Quando é pago para isso, então é uma coisa maravilhosa, sem dúvida. Eu não posso dizer, nunca mais. Não existe isso, nunca mais não existe. Eu só parei pelo seguinte, eu entrei num processo de estresse. E vocês não vão entender, você não é aviador? Quando a carreira foi para o exterior, qualquer viagem, qualquer uma, mínimo 14 horas. Porque quando as pessoas falam, você vai fazer, por exemplo, vai visitar meu filho, por exemplo, o irmão desse que está aqui, morando em Los Angeles. Eu falo 17 horas, como 17? São 12? Não são 12. Sim. Você tem que sair de casa, tem que chegar 3 horas antes, vai para 12 de avião, aí chega lá, mas a imigração está cheia, fica 1h10 dentro do avião. Isso aconteceu comigo. Aí você sai e espera mais 2 horas pegar a mala. Então já foi sei lá, esse tipo de... Você fala hoje... um deslocamento básico. Claro, você fala hoje em check-in, eu começo a ter apoplexia, cair no chão. E tudo isso começou... Tem que fazer um check-up. Em vez de check-in. Você sabe, isso começou pelo seguinte, eu viajei praticamente 40 anos da minha vida, toda semana, no mínimo 4 vezes por semana, para ganhar o meu pão.
Mas tinha umas maluquices, porque o empresário, não existe empresário, primeira coisa, não existe empresário, existe corretor. O cara é corretor do produto, que sou eu, que é você. Ele está livre no dia 10, aí abre a agenda, tá, onde é que ele está no dia 9? Ele não estava vendo, mas o dia 10 está livre. Sim. Olha o que aconteceu comigo. Eu fiz um show numa cidade chamada Santo Antônio de Pádua, interior do estado do Rio de Janeiro, 260 quilômetros do Rio, estrada em obras, não tem avião. E quanto mais você vai para interior, mais tarde eles querem fazer o show, porque eles acham que é elegante. Não é como aqui nas grandes metrópoles e tal, que tem que ser às 9, no máximo 10 horas. Então, lá para as 3 horas da manhã, uma coisa maluca assim, eu estava fazendo o show e saindo correndo para o aeroporto no Rio de Janeiro. Peguei o primeiro voo que tinha lá no Rio, ainda bem que na volta não tinha obra na pista. Peguei o primeiro voo, saí do Rio de Janeiro e fui para São Paulo. Peguei uma mala, entrei em outro avião e voltei para o Rio. Na mesma hora, do Rio, embarquei num outro voo e fui para Paris. De Paris eu fui para Palma de Maiorca, um voo atrasado, correndo, com mala na mão, músico, confusão. Vou para Palma de Maiorca, faço o show lá. 3 dias depois o show era em Paris. Eu ia fazer o Esquenta do Jorge Ben, que o Jorge, meu amigo Babulina, é o maior ídolo na França. E eu fazer o Esquenta dele lá. Enfim, volto para o hotel. Digo, amanhã, puxa vida, vou almoçar aqui, né? Aqueles hotéis maravilhosos, Paris. Rony, você tem que voltar. Eu disse, por quê? Não, tem que ir um show em Uberaba amanhã. Presta atenção. Eu saio de Santo Antônio de Pádua para Palma de Maiorca, Paris, Uberaba. Só que a companhia aérea, que eu não viajo por ela mais de nenhuma maneira, ela está fora como é que eles falam aquilo? Está fora da... Não, caiu o sistema. Caiu o sistema, caiu a minha passagem, caiu a passagem de todo mundo, e eu tendo que ir para Paris de qualquer maneira, que eu tinha que fazer o show lá. Aí você consegue um voo que tinha sido fretado, cheio de franceses que vinham fazer o fim de semana e tal. Não são muito chegados ao asseio. Então dentro do avião, meu Deus do céu! Aí eu fui para uma cidade chamada Tours, no Vale do Loire. Aí tinha um trem saindo, isso, todo mundo correndo com mala, instrumento na mão. Pula no trem, aí vai até Paris, 9 horas de viagem. Chega em Paris, pega um táxi, vai para o hotel, faz a barba, vai passar o som. Volta para o hotel, veste a roupa, faz o show, no dia seguinte vai para Uberaba. Não, chega. Não, aí não deu mais. Nossa, estou cansado só de ouvir. Isso me cansou. Isso foi o que me cansou e que me tirou dessa área. Agora, essas coisas de revisitar, por exemplo, eu fiz um DVD para caridade, para o GRAAC e para Cruz Verde. Até agora eu não consegui liberação de uma música. Uma. São 15. Uma só não foi liberada até hoje. É claro, a edição é do Brasil, embora a música seja americana. Só podia ser isso. Bom, não consegui a liberação de uma, porque tudo isso era para caridade. Só standard, só jazz, só clássicos standard da década de 40 e 50. Só. Me diverti muito, achei uma coisa maravilhosa, me senti nas nuvens. É que profissionalmente muda tudo. Sim. Você tem que sair, como é que você vai fazer? Tem um showzinho amanhã em Macapá e depois você vai para a Índia. É uma coisa assim. E tem muita gente, especialmente falando do nível que você chegou de sucesso, que acha que assim, chegar, tocar, pegar as menininhas, voltar pro hotel, descansar e gastar dinheiro. Passa um pouco longe disso. Você tem mais horas de voo como músico do que como aviador. Eu tenho mais horas como músico como aviador. Inclusive a minha filha Alessandra mandou a minha caderneta de voo, estava com ela, que é a minha primeira mulher, a Letusa tinha guardado, e eu estava vendo com a Kika, minha atual mulher. Estava lá. Eu tenho mais horas de voo que eu dava, eu voava como extra, ia para o cockpit, pedia para o capitão, para o comandante, assinar. Que tantas horas e tal, dava para ele, assinava, e estava assinado e tudo, quer dizer, não tem problema nenhum, o comandante voltar, e tal. Muito mais do que eu tive, voando eu mesmo. O Eco também teve essa experiência, porque nos últimos 2 anos você tem viajado pra caramba, muito. Dando palestras e tal. Dá pra doar umas milhas, né? E aproveita, já que você tem, primeiro você vai falar os países que você viajou recentemente aí, palestrando, e aí diz pra gente o que você aprendeu enquanto estava ensinando.
Nossa, que pergunta filosófica. Nem é a cara do Emerson fazendo Não, eu ia falar exatamente É que isso. o Emerson é um filósofo contemporâneo. Eu ia falar exatamente isso. Essa questão de viajar, né, em consultoria viaja-se muito, porque é muito conectado o mundo todo, né? Só dar alguns números, né? A Accenture no mundo tem 500 mil funcionários, então tem funcionário da Accenture no mundo inteiro. E onde eu respondo, a área onde eu atuo, responde para a Europa, né? Uma frente chama EALA, Europe, Africa and Latin America. Então eu sou responsável pela América Latina para responder para essa frente em termos criativos. E as reuniões sempre são em algum lugar da Europa, então eu tenho que sempre ir muito para lá. E como a Accenture patrocina muitos festivais lá fora, muitos eventos, eles sempre me chamam para falar. Isso é muito legal, porque eles querem ter a visão brasileira, a visão latino-americana de criação. Se tem uma coisa que o Brasil tem, que todo mundo admira, é o poder de criação. Então sempre que tem uma oportunidade, eles me chamam e eu aproveito, né? Falei em Genebra, falei em Zurique, falei em Oslo, falei na Bélgica, então... Ele é insuportável. Uberaba você não falou, né? Não. Já falei também, mas em outra oportunidade. Então isso é muito legal, ter essa relação, né? Poder estar numa empresa que tem esse porte, essa penetração, mas também levar essa questão da criação brasileira. Eu dei uma palestra em Oslo sobre gambiarra, explicando o poder de criação do brasileiro. Você né? fala O brasileiro norueguês? todo. Eu falo dinamarquês, porque eu morei lá. Essa eu dei em inglês, porque dinamarquês e norueguês é tipo português e espanhol. Eu consigo ler em norueguês, mas falar já pedi demais. E eles ficaram embasbacados, né? Porque se tem uma coisa que eles não têm, o trejeito, essa coisa do improviso que a gente tem. Então, assim, a criatividade brasileira é respeitadíssima no mundo todo, como a música. Eu acho que a gente nunca pode esquecer desses assets, né, para usar termos da publicidade que a gente tem aqui no Brasil. Não, e é interessante essa história da gambiarra, eu já vi algumas palestras, inclusive sua, falando do poder da criatividade brasileira, mas eu lembro de um caso de um marido de uma amiga alemão, veio pra cá, aprendendo português, etc. E aí alguém falou da gambiarra, ele não conseguia entender o que era gambiarra. Como a gente vai explicar para o alemão o que é? Não, então é quando você pega um negócio, em vez de resolver do jeito assim e tal, você pega uma outra coisa. Aí ele virou e falou assim, mas por que vocês não fazem do jeito certo? Realmente, às vezes por que não que a dá. gente não faz? Mas a gente está tão acostumado que às vezes dá. E você fala, não, deixa Eu assim. encontrei a melhor tá bom, definição tá em bom. inglês, porque como é que você traduz gambiarra, né? Eu encontrei um dicionário que traduzia como The Brazilian MacGyverism. Todos somos MacGyver. Aí todo mundo entendeu. A gente tem um talento. Rony, a gente está indo para o final do programa e não dá para, a gente comentou por cima ali, inclusive mostramos no facebook.com/programa Reclame o vídeo do Significa. Sim. Eu queria saber como foi essa história, especialmente depois disso, isso se tornou uma campanha da Pepsi, e eu acho que foi uma forma de você se conectar muito com o público jovem que nem te conhecia de repente, e depois de virar um meme, você teve uma conexão muito maior, um público que não era o seu. Então conta um pouquinho pra gente o quanto isso foi pensado, o quanto foi de improviso e como isso transformou a sua carreira depois. Nós estamos falando de MacGyverismo, né? Então, dentro do meu MacGyverismo, o que aconteceu foi o seguinte, é muito simples. Eu estava até falando agora há pouco que a Natália estava reclamando do ponto. Eu trabalho com ponto. Né? Falei isso no Facebook, vou repetir agora tudo. Eu ficava com ponto, e eu expliquei até como funciona o ponto, né? O diretor fala para você exatamente quando está acabando a bateria do ponto. A hora mais importante é... Ô Rony, você faz o... De repente você... Muito horrível isso. A assistente de estúdio na frente com uma placa dizendo 5 minutos. E eu com um monte de coisa, que é um quadro do programa que a gente responde junto com psicólogos e tudo, dúvidas emocionais das pessoas que assistem o programa. Bom, o cara chega e manda a seguinte pérola, né? Pérola. Rony, algum tempo atrás eu fui à festa na casa de um amigo meu. A partir desse dia, nunca mais consegui tirar ele da minha cabeça. Penso nele todo o tempo, quero estar ao lado dele. Não consigo ficar longe. Isso significa que eu sou gay? A moça, placa, 5 minutos, o cara no meu ouvido, eu falei, significa! Passei pra outra. Melhor que qualquer psicólogo. O psicólogo foi demitido depois dessa, então deixa que o Rony resolve isso sozinho. Você em algum momento encontrou esse cara depois? Não, e tentei. E tentei encontrar.
Pô, mas ele sabe quem ele é. Ah, lógico. Ele devia eu tentei encontrar, fazer se eu fosse esse produção, cara, acha esse cara pra mim. Acho significa... Se eu fosse esse cara, eu ia batizar o meu armário de Rony Fon. Só para traçar um paralelo. Eu significa virou uma campanha da Pepsi, né, criada pela UMAP, Sim. mas você já tinha tido um outro episódio em 66, Foi? que é aquela história do que você ficou nu na Consolação e que depois virou uma Arrancaram sua campanha roupa. publicitária. A garotada de hoje não imagina como era naquela época, década de 60. Era um amor absolutamente agressivo. A gente tinha que andar com um monte de seguranças em volta, que as moças queriam tudo, inclusive pegar naquelas regiões mais doloridas de Elas nós iam homens. até mais longe do que O coração. Exatamente. Sim. Bom, tinha duas saídas na Record. Uma na porta principal e outra na porta de serviço. E tinha um cara que era meu sósia. Ele saía por uma porta, todo mundo ia correndo para lá e saía pela outra. Demais. Isso vale. Nesse dia ele não foi. E eu saí e não houve como se controlasse. Que ficava o pessoal do lado de fora e o pessoal que saía de dentro do teatro, que aliás os programas de televisão eram pagos, regiamente pagos, para você assistir. Era um show, como outro qualquer. Muito bem. Começou aquela histeria, se uma consegue arrancar um pedaço, vem todo mundo e quer Você tava arrancar. naquele auge, Bom, cabelão, sex symbol. mas o pessoal com tesoura, cortando o cabelo, uma coisa horrível. E foram me tirando a roupa, e o pessoal começou a enlouquecer, tiraram tudo. E eu fiquei em posição fetal na sarjeta, chorando, que é uma coisa desesperadora, com segurança, com polícia militar, com polícia civil, que era uma polícia, sei lá, que tinha até uniforme, não me lembro direito o nome, aqui de São Paulo, que não tinha no Rio, que eu sou do Rio. Bom, de repente eu estou naquela situação terrível, alguém me pega, me joga para dentro da televisão, e tinha num camarim lá uma camisa polo do Erasmo. O Erasmo tem 2 metros de altura. Virou uma bata, né? Era uma azul calcinha, aquela uma camisa polo. Eu tinha até pouco tempo essa camisa comigo. Para poder sair, pegar um carro e ir embora. E eu fiquei. E isso na época correu. E eu tinha um amigo chamado Lívio Rangan. Ele tinha uma agência de propaganda chamada Gangue. Quando eu digo Gangue, atrás da mesa dele tinha uma fotografia enorme, emoldurada, com Alfonso Capone. Al Capone mesmo, né? E ele chegou... Na época existiam 2 tecidos de fabricação americana, mas estavam tecendo aqui no Brasil, que não amassavam. Um era Tergal e o outro era Nicron. Ele tinha conta do Nicron. Bom, a campanha foi a coisa mais sensacional do mundo. Isso virou notícia antes. Foi. Né? Você ficar pelado, tinha viralizado. E ele pegou esse na gancho, época. esse gancho, e era assim, simulando a minha saída, eu de terno, todo arrumado, e todo mundo arrancando, mexendo, palpando. Aí entra um repórter com microfone e diz: e aí, Rony, você não tem medo? Eu disse: não, isto é Nicron, não amarrota nem perde o vinco, que era o slogan dele: não amarrota nem perde o vinco. Olha que coisa. Isso é criatividade de brasileiro. Pô. Significa que não vai amarrotar? Você ganhou mais dinheiro com a Nicron ou com a Pepsi? Acho que as coisas se equivalem, eu acho que se equivalem, né? Porque lá não sei quantos dinheiros eram na época. Né? Aqui mas agora você sabe. Agora foi. eu sei. A gente tem, pra botar de fundo musical aqui, uma das, talvez o maior sucesso que você teve naquela época, da Praça, a música A Praça. Gravei isso com a raiva que você não faz ideia. Então, eu queria saber dessa, até porque assim, todo mundo deve conhecer essa música quando faz uma piada infame e alguém vem cantar A Mesma Praça, e a Praça é Nossa eternizou essa música, que quando você lançou era uma poesia, era uma... Mas era uma marcha rancha, minha escola musical era rock and roll. Como é que eu, um cantor de rock, vai cantar uma marcha rancho? Ó, quem tá no rádio tá ouvindo no fundinho. Vamos tentar botar alguma... Você consegue só um pouquinho pro Facebook aqui, abrir no estúdio? Um pedacinho só? Aquela foto que você me ofertou, sentei. Pois é, essa música estourou na voz de Rony Fon. Estourou, mas não era o que eu queria fazer, não. Não era o que eu queria fazer. Mas não adiantou, porque eu fiz a outra coisa e os caras disseram, né? Isso não pode estar acontecendo com a gente. Quem será que tá certo, né, cara? Pois é, certo estava eu, quando eles pegaram no meu pé, que eu contei pro Facebook, eu vou cantar agora no ar, se der tempo. Por favor. Rony, seus discos têm um nome pequeno, um título sempre pequenininho. Rony Fon 1, Rony Fon 2,
né? As suas músicas que você compõe, todas têm um nome tão curto. Eu, como tinha uma ligação com o pessoal da arte, da gravadora, a gravadora era tudo, eu sou criador de gravadora, tem tudo. Assessoria de imprensa, tinha tudo. Bom, e aí eu disse, vamos fazer um negócio bacaninha, um nome pomposo para um disco. E aí nós pusemos um nome simples no disco. A misteriosa luta do reino de para sempre contra o império de nunca mais. Não cabia no disco, então fizeram em volta. Você fez a moldura do disco e como os títulos das minhas músicas eram muito curtinhos também, faixa 1, lado A. De como meu herói Flash Gordon irá levar-me de volta à Alfa do Centauro, meu verdadeiro lar. Como é que o DJ ia anunciar isso? Ninguém reclamou mais depois dessa. Não, aí nunca mais, aí eu pude seguir minha vida, não em paz, né? Porque sempre tinha aquela coisa da... Porque, como nós somos produtos, as pessoas têm em mente que nós temos a capacidade de venda. Nem sempre acontece isso. Então, não, grava isso que isso vende. A gente não queria fazer isso. A minha vida inteira foi mais ou menos assim. Quando eu me vinguei com os discos psicodélicos, a gravadora estava acéfala, estavam trocando. O André Midani estava vindo para o Brasil e o Alain Trossard estava indo para a Itália, que eram os dois presidentes das gravadoras, né? Estava acéfala, eu tinha uma obra, falando obra, né? Tinha uma obra a cumprir. Entrei no estúdio com o Damiano Cotzella, com Arnaldo Sacomani, e fizemos uma maluca. Que lindo, me vinguei para o resto da vida. Aproveitar que o chefe está fora, vamos fazer o que a gente quer. É isso aí. Muito bom. A gente está quase acabando, mas tem um assunto especial que a gente também não pode deixar de citar, Emerson Souza. Essa história do falecimento do seu primo e como é que foi esse processo de transformar o dia 6 de junho no dia do heavy metal. 8 de junho. Aliás, para quem não ouviu o começo do programa, o Eco Moliterno, publicitário, um dos maiores publicitários do Brasil hoje, primo de André Matos, ele mesmo, de Viper, Xamã, Angra, que esteve aqui com a gente fazendo uma dupla, inclusive, Eco e André Matos, 2 anos atrás. E fala um pouquinho de como foi para você, que você era muito próximo dele, né? Sim, foi a única entrevista que a gente deu junto na história. Então, que bom que teve essa chance, agradeço a vocês. Grande, André. Grande, André. A gente é uma honra. E isso foi muito bacana, né? Gerou uma comoção, né? O falecimento precoce dele, 47 anos. E o público foi atrás de fazer essa homenagem, né? Começou com um movimento na internet, isso acabou sendo sancionado, então dia 8 de junho agora em homenagem a ele, é o dia do metal, agora já está em todas as instâncias aí. E é uma forma de lembrar ele, né? Um cara que foi aí um prodígio, né? Começou muito cedo também. Foi um orgulho do heavy metal brasileiro. Mundial, né? Não, eu digo assim, orgulho de nós brasileiros, tem grandes nomes, mas esse era nosso, né? Claro. E, enfim, a gente é uma perda terrível, né? Todo mundo aqui na família. Enfim, a gente até está se recompondo disso aí, né? Foi inesperado. Totalmente inesperado. Eu não acreditei. Será que o Andrezinho? Não acreditei. Quando eu vi, parecia brincadeira. Parecia brincadeira. Né? Liguei pro Kiko e ele disse, é assim, Rony. Aí, né? Enfim, mas pelo menos agora, além de lembrar sempre dele, vamos ter uma data para homenageá-lo oficialmente. E agora no Rock in Rio, vamos ter umas homenagens a ele também. A gente já está vendo aí de fazer para... Enfim, ele tocou no Rock in Rio. Então, extremamente merecido. E agradeço a todos os fãs que estão ouvindo aí, quem participou desse movimento, porque se existe uma única coisa para ser confortante nesse momento é o carinho dos outros. Então, muito obrigado. Queria mandar um abraço para o nosso diretor-geral Roger Garcia, para a equipe do Reclame, especialmente a equipe do Reclame da TV, que está lá no Guarujá, no lançamento do novo Corolla, também com o pessoal da Lab 3 TV, que faz as nossas transmissões aqui. A galera fez um evento bem interessante lá junto com a galera da Toyota, então um abraço pro pessoal da Toyota e um abraço pro pessoal do programa Reclame que está lá no Guarujá. Um abraço também pro pessoal da Peça Stock, que fez as nossas canecas personalizadas há um tempinho. Ganhei já uma aqui. também, ganhei uma. E aí hoje eles trouxeram uma personalizada pro Ronifon, uma personalizada pro Eco Moliterno, o Rodrigo, a Lilian, um abração pro pessoal da Peça Stock. Se você precisar de canecas personalizadas, procura lá no Instagram, no Facebook, Peça Stock. Tem bastante coisa por lá, vale a pena, meu. Eu fiquei até bonito na minha caneca, nem sei como eles conseguiram fazer isso. O Emerson ficou magro, é uma coisa incrível. Eu também. Fiquei alta. Senhoras e senhores, infelizmente, tempo estourado, temos que agradecer demais. Foi um prazer enorme esse programa com Ronifon, cantor,
botânico, piloto de avião, Ó, não deu nem tempo alquimista. de falar. Não deu nem tempo de falar que ele ganhou uma letra do Vinícius de Moraes e não quer essa letra não, né? Chegou nesse patamar. Quem é esse Vinícius de Moraes? É Elisa Gatti, por acaso? É verdade. Mas eu acabei gravando. Meu pai ele ligou pro meu pai e disse, Zé, o menino não quer gravar a música. Meu filho, você enlouqueceu? Tá bom, vou fazer esse favor, vai prestar É porque tinha uma coisa de Jovem Guarda ali que eu não queria. Justo. No texto. Por você, senhorazinha menina, que mais linda não vai ter nunca mais, e que além de ser pra frente barra limpa, é papo fílico demais. Não garavo. Mas acabei gravando. Pra Frentex. Rony, foi um prazer enorme ter você. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Moderno, CCO, Chief Creative Officer da Centro Interactive para a América Latina, um dos grandes criativos, um dos grandes publicitários brasileiros. Um prazer enorme sempre estar com você aqui na parceria do Reclame, cara. Prazer é ainda mais nossa companhia. Cara, que isso, imagina! Natália Rodrigues, nossa musa marota, muito agradecido por mais uma noite ao seu lado. Obrigada, minha gente. Emerson Souza, prazer enorme também. Hoje você mandou bem, cara. Você tá bem? Ele tava bem? inteligente hoje. Pois é, o clima tava bom aqui, né? É o meu jeitinho. É isso, obrigado Rony, bacana pra caramba, Cara, todo Emerson, mundo aqui, tudo bem, muita obrigado, gente mandando abraço aqui no Uma digital, galera, hoje Orlando participou, Federico, Simara Lins, Regina Fonseca, Paula Lúcia Coutinho. Barros José, Thaís Dalmoro também com a gente. a Alice Camargo, Del Biondi, tanta gente mandando abraço pra vocês dizendo que te ama, continua lindo. Aí umas 3 aqui, eu tenho um filho com ele, e não sei o que. Coisa linda, coisa bonita de ver como você mexe com a família brasileira. Ele sempre dentro da família brasileira. Muito lindo. O Edu Luque mandou um abraço aqui também. Edu pro Luque. Grande Edu Luque da Heft. Querido. Um abraço pros dois. Renato Teodoro também mandou um abraço pros dois, disse Rony Von, que tem rock and roll nas veias e tal, de atitude e tudo mais. Eco, obrigado por você ter vindo de novo aqui. Sempre um prazer. Contar um pouco dessas histórias aí, que é bacana pra caramba, e explicar essa história de consultoria que assusta todo mundo, né? Não tem ainda não. E que é bacana, mas é uma Pode realidade. botar dinheirinho ali que tá tudo certo. É isso, obrigado. gente. Rodrigo Branco, muito boa noite. O Rodrigo que. Rodrigo, Rod Underline Branco, você encontra o LP de Rony Von na timeline de Rodrigo Branco. O cara não é fraco, não. Muito boa noite, muito obrigado, Rodrigo. Olha, além de ser fã do Rony, também era fã do André Matos, conheci ele, entrevistei ele mais de uma vez, fiz programa especial aqui na Kiss em homenagem a ele e, senti muito também e sou solidário e fico feliz de ter conhecido você. Obrigado. Muito Obrigado, bem, Rodrigo. muito bem. Prazer enorme. Agradecer também a Lab 3 TV, que faz as nossas transmissões ao vivo no facebook.com/programa Reclame, também lá no Facebook da Kiss. Então, se você pegou esse programa no finalzinho, no meio, quer rever em áudio e vídeo, ver os outros programas também, estão disponíveis lá, graças à equipe da Lab 3 TV, o Marcinho Bertolone, o Pedro Viana e todo o time. Nosso diretor-geral Roger Garcia, que está lá no Guarujá com a galera, inclusive com o Allen Lins, nosso produtor. Hoje com o nosso querido Mauro aqui fazendo as vezes também. Toda a equipe do Reclame que faz o negócio acontecer. Um grande abraço para todo mundo. Os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz. Um abraço pro Vitor Marques, Felipe Hermini, Plínio Recel, Chico Garcia e Mila Alves, grande casal. André Pedroso, Bruno Vaz, Aida Rajab, Fernanda Ferrari, Renato Tortorelli, a voz mais fina e amável do Brasil. André Machiaverni, Alessandra Terpins. Adriano Carvalho, Guilherme Goldman e Edu Pares, grande Eduzinho também, com tantos anos de Rock Reclame. Um grande beijo a todos vocês, parabéns pela data. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui. O Rock Reclame volta terça-feira que vem, ao vivo, às 9 da noite, com mais convidados especiais. Até lá, tchau, um abraço.